A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que vai rever os preços da energia para as distribuidoras de todo o país. A medida é uma consequência de uma devolução do valor do ICMS. Em São Paulo, a agência aprovou um reajuste médio de 12%. Quem fala com a gente para explicar melhor esses números é o economista e professor da FGV, Gessner Oliveira. Gessner, muito bom dia para você. Obrigada por conversar com a gente nessa manhã de quarta-feira. Temos muitas dúvidas com relação a esses aumentos. Bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia a você e aos espectadores do CNN. Gessner, explica para a gente do zero, então, qual que é o impacto na prática na conta de luz para o consumidor que vê esses números, tem reajuste, o que ele pode esperar a partir de agora, levando em consideração que o grande objetivo lá no começo, quando a gente falava no começo do ano, que a expectativa era de que a bandeira verde permanecesse até o fim do ano, apesar disso, vai ter aumento mesmo assim, né? É verdade, tem esse aumento. Se a gente tomar o comportamento das contas de luz até maio em 2022, o comportamento foi favorável, no sentido, houve até uma deflação das contas de luz, depois daquele choque elétrico, não é, que todos nós recebemos em 2021. As contas aumentaram muito acima da inflação. Só para dar uma ideia para o espectador da CNN, foi algo da ordem de 21% contra um pouco mais de 10% da inflação oficial do IPCA. Em 22 foi o contrário. A situação dos reservatórios é favorável. Quando a gente vê o preço de liquidação das diferenças, o preço chamado preço spot no mercado, na Câmara de Comercialização, está mais baixo, quer dizer, não tem um problema de estiagem tão forte, houve uma melhora do ponto de vista da conta de luz. Quando a gente pega janeiro, maio, deu menos 14%. Então, esse reajuste que está acontecendo é em função de preços que tinham um nível muito baixo, muito elevado no ano passado. Então, houve um reajuste que está próximo à inflação, né? Na verdade, esse reajuste que foi concedido pela ANEEL para a Enel, para a distribuidora do Estado de São Paulo, está no nível, digamos, próximo à inflação. A inflação está correndo um pouco mais de 11%, está de 12%. O que esperar? Esse ano não vai ser tão forte quanto o ano passado, porém, quando a gente olha a partir de setembro, na ata do Copom houve um registro de uma possível bandeira amarela, e a bandeira amarela sofreu um reajuste. Então, a gente vai ter uma pressão um pouco maior no final do ano. Gessner, aproveito para chamar a nossa analista de economia, a Priscila Yasbeck, que vem conversar com a gente e participar dessa conversa também. Pri, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Muriel. Bom dia, Gessner. Bom dia a todos que nos acompanham. Gessner, queria perguntar sobre dois pontos também que estão afetando aí as tarifas de energia. Um deles é a capitalização da Eletrobras, né? Então, uma parte do dinheiro que veio da capitalização entra na conta de desenvolvimento energético e aí, com isso, a ANEEL disse que reduziu em cerca de 2 pontos percentuais os reajustes que as distribuidoras estão fazendo para a conta de energia. Tem uma outra questão também, que é a questão do teto do ICMS, né? Que a gente fala muito sobre os combustíveis, mas que também vai ser aplicado ao setor de energia. E aí alguns cálculos, aí acho que até integrantes do governo que fizeram, a própria ANEEL, falaram sobre um impacto de cerca de 12% nas contas de luz por causa do teto do ICMS. Você já estava falando então dessa desaceleração, até hoje o IGPM saiu falando também que um dos pontos que desacelerou foi conta de energia. A minha questão é mais geral em termos de inflação. Você acha que essas medidas que estão sendo feitas, por exemplo, o teto do ICMS, outras aí que estão em jogo, elas vão trazer um alívio para a inflação no curto prazo? E a qual custo em termos de macroeconomia? Olha, Priscila, excelentes pontos. Em relação ao ICMS, ainda há dúvidas qual será o efeito sobre os estados, né? Então, aí é difícil a gente fazer uma projeção precisa. Do ponto de vista da capitalização da Eletrobras, há, de fato, um impacto positivo,
uma parcela dos recursos da capitalização foi canalizada para a modicidade tarifária, ou seja, para baixar as tarifas ou não deixar que elas subam tanto quanto subiriam se não tivesse isso. Então, esse foi um efeito positivo. Há também créditos tributários das distribuidoras em função da decisão da Suprema Corte de você não ter o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, todos esses efeitos atenuam a elevação da tarifa de energia elétrica. O que é possível dizer é que, no curto prazo, nós estamos vivendo uma situação com um regime de chuvas e um armazenamento de energia bom, satisfatório, sobretudo comparando com o ano passado. Isso dá um pouco de tranquilidade. Tem esses fatores que podem baixar a tarifa. Agora, quando a gente olha para o médio prazo, Priscila, Muriel, eu acho que a gente deveria pensar em ser menos dependente do regime de chuva, para não ter o choque que nós tivemos recentemente e que realmente cria uma oscilação muito grande e afeta um item muito importante para o consumidor, muito importante para a inflação. Daí a necessidade de diversificar a nossa matriz para ter mais energia solar, mais energia eólica, mais energia baseada em biomassa e menor dependência do regime de chuvas. Jéssica, aproveito para falar justamente sobre isso, porque no começo do ano a gente acompanhou muita chuva em diversas partes, diversas regiões do Brasil, o que deixou os reservatórios cheios. Mas agora a gente começa a entrar em um período de seca. Muitas cidades, muitas regiões, nem chove por lá. A longo prazo ou até a curto prazo, levando em consideração agora o fim do ano, a gente pode sentir ainda mais na conta de luz os reservatórios começando a ficarem vazios, porque esse efeito da chuva lá do começo do ano não deve durar pelo menos até o fim desse ano, né? Olha, Muriel, se a gente observar a energia armazenada, ou seja, o nível dos reservatórios, os vários subsistemas, o espectador da CNN pode ver, por exemplo, no site da Câmara de Comercialização, há a informação detalhada sobre isso, o Operador Nacional do Sistema também tem uma informação detalhada sobre isso. Nós não estamos no nível crítico dos reservatórios, até que é razoável. Não diria que vamos esquecer o assunto, mas é razoável. Agora, se o nível cai mais acentuadamente, a gente tem as diferentes bandeiras. Nós estamos na bandeira verde. Se a gente for para a bandeira amarela, vamos lembrar que houve um reajuste bastante grande na bandeira amarela, determinado pela ANEEL, de mais de 50%. Então, de fato, se nós temos um sistema que é muito dependente do regime de chuvas. Se nós tivermos um comportamento ruim do ponto de vista da estiagem, e se tivermos que usar a bandeira amarela, aí sim há um impacto maior na conta de luz. Isso é o que foi até registrado na ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, como uma possível pressão para o IPCA, para o Índice Oficial de Inflação, decorrente da conta de luz. Então, pode, de fato, acontecer. Eu não diria que é o principal item de preocupação, naturalmente, a grande preocupação são os preços dos combustíveis e alimentos e outros itens, mas eu diria que, infelizmente, é um ponto de atenção na inflação. Priscila? Jéssica, você falou sobre transição energética, né? Acho que é uma discussão, transição, né? E buscar novas fontes, inclusive para o nosso sistema de energia aqui, que deixem esses riscos menores, né? Riscos de aumento, riscos de escassez. Essa discussão, acho que ela se engloba numa discussão maior que acontece no mundo todo sobre essa questão de transição energética. E aí, o ponto que a gente está, inclusive com países europeus se reunindo em várias cúpulas, encontros, é um ponto em que, inclusive, os países avançados estão discutindo, talvez até flexibilizar um pouco das metas da COP26 diante do aumento do preço de combustível. A gente vê o mesmo assunto também sendo discutido aqui no Brasil. Você acha que, em termos de transição energética, a gente pode ter um retrocesso e voltar a ter que usar mais combustível fóssil para fazer frente a esses aumentos de preço, para só voltar a discutir o assunto de transição energética mais para frente? Olha, Priscila, esse ponto de fato é muito relevante. No curto prazo, é possível que isso venha a ocorrer.
porque diante de situações muito críticas, alguns países terão que recorrer a fontes de combustível fóssil e abandonar determinadas trocas de energia que estavam programadas. Isso no curto prazo, em uma situação de guerra, uma situação ainda muito incerta no planeta. Eu diria que no médio prazo, pelo contrário, há uma aceleração da transição energética, porque o sinal é claro, quer dizer, toda vez que você se dá conta que você é muito vulnerável e muito dependente de uma fonte aí do combustível fóssil, você olha, bom, eu tenho que mudar essa situação. E é isso que está ocorrendo na Europa, é isso que está ocorrendo nos Estados Unidos, e eu espero que isso venha a ocorrer também na América Latina e no Brasil, de realmente aprofundar e diversificar para valer a matriz energética e a matriz elétrica para depender menos de combustíveis fósseis. Mas no curtíssimo prazo você tem razão e infelizmente nós temos também um efeito de investimento. Como a transição energética está colocada, ela é um imperativo para o combate ao aquecimento global, o que ocorre é que houve uma diminuição de investimentos na exploração de petróleo, é natural, né? E isso, no curto prazo, pode voltar a crescer, mas no médio prazo, nós temos realmente que trocar, quer dizer, a descarbonização é um imperativo, sob pena de nós vermos extremos climáticos extremamente negativos, como estiagens que afetam a nossa conta de luz, entre outras coisas. Nós conversamos com o economista e professor da FGV, Gessner Oliveira. Professor, obrigada por participar aqui na CNN. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. É um prazer, mulher, um prazer, Priscila, e sempre um prazer falar com os espectadores CNN. Obrigada, bom dia. Obrigada, Pri.